Bom dia, paz do Senhor! Glória a Deus por mais um dia e mais uma live devocional, amém? Vamos entrando, pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotação. Deixa eu colocar aqui na descrição a leitura de hoje. Glória a Deus, vamos entrando. Compartilha essa live. Aleluia. Já abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo hoje. E aí você pode se perguntar, mas hoje não é dia 7, hoje é dia 6. Mas é porque nós começamos na segunda, amém? Então nós começamos no dia 31. Então, hoje é dia 6, mas nós estamos no dia 7 na leitura, tá bom? Então vamos lá, vai entrando, compartilhando a live, amém? Compartilhe com uma amiga, com duas amigas, vamos fazer assim? Compartilhe com duas amigas que precisam ouvir essa palavra nessa manhã, que precisam adquirir mais sabedoria, que podem ser edificadas também, amém? Glória a Deus. Vai abrindo a sua Bíblia aí, pegue o seu caderninho de anotação, se você quiser, para anotar o que vai ser falado, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus, santo é o teu nome. Vamos entrando. Nós já vamos iniciar. Glória a Deus. Como de costume, né? Eu sempre inicio com uma oração e depois nós começamos a leitura, a meditação, né? O devocional. Amém? Então já vou começar com a oração e logo após a gente vai começar a leitura, tá? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, nesta live. De nós estarmos aqui nessa manhã para buscar a Tua presença, para estarmos juntos meditando na Sua palavra. Senhor, eu quero pedir que a Tua presença, Espírito Santo, seja aqui. E seja onde cada pessoa vai estar ao vivo, assistindo ou assistir depois. Que eles possam sentir a Tua presença e a Tua unção. Em nome de Jesus. E fala conosco através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha falar no nosso íntimo. Que nós venhamos sair dessa live edificadas. Em nome de Jesus, com um maná novo, com algo novo. Em nome de Jesus, Senhor. Seja conosco, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar a leitura. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler Provérbios capítulo 7. Amém? Então eu vou começar lendo aqui e depois nós vamos parando e meditando. Então eu vou ler do capítulo 1 ao 5. Tá? Do versículo 1, ao versículo 5, que vai dizer assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama de parenta.
para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que elogia com suas palavras. Amém? Então aqui só até o 5 que eu vou parar e vamos meditar agora. Então vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, nesses primeiros versículos, começa nos orientando da importância de guardar as palavras e mandamentos do Senhor. E não só guardar, mas também obedecer, colocar em prática. Aqui podemos imaginar um filho que recebe as instruções do seu pai, com respeito e reverência. Mas também devemos receber e acolher os preceitos em nossas vidas com a mesma direção e gratidão. Então aqui nós podemos imaginar um filho que está recebendo instruções, está recebendo orientações de como seguir um caminho reto. E assim também podemos pegar para a nossa vida, de que Deus, como um Pai maravilhoso que Ele é, Ele deixou a sua palavra com os seus mandamentos, com os seus princípios, para que nós, seus filhos, podemos seguir no caminho reto, no caminho da salvação. Então nós também devemos receber, acolher os preceitos divinos em nossa vida, com a mesma direção e gratidão. Então o ato de guardar esses ensinamentos e mandamentos no coração não é apenas memorizá-los, mas internizar, sabe? Internizar, guardar dentro de nós, permitindo que eles influenciem nas nossas escolhas e ações diárias, ou seja, obedecer e praticar. Então não basta eu só ouvir a palavra. Deixa eu só colocar no silencioso aqui para não atrapalhar. Então não basta eu só ouvir a palavra. Não basta eu só ler a palavra. Não basta eu só ter versículos, ter os mandamentos, os princípios de Deus memorizados. Não basta. Eu tenho que internizar, eu tenho que guardar dentro de mim, eu tenho que fazer frutificar na minha vida. Eu tenho que fazer influenciar nas minhas decisões, na minha vida diária. Eu tenho que obedecer, colocar em prática. A palavra de Deus mesmo diz para nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Então, do que adianta eu ouvir? Do que adianta eu ler? Do que adianta eu meditar? Do que adianta eu memorizar? Mas não colocar em prática. Mas não internizar dentro do meu coração. Guardar dentro. Mas não influenciar nas minhas decisões, na minha rotina diária de vida. Do que adianta isso? Não adianta nada. Não adianta nada. Eu somente ouvir, eu somente memorizar. Eu sei tantos versículos de cor. Ok, mas qual deles você tem colocado em prática? Eu já li a Bíblia tantas vezes. Eu leio todo dia a Bíblia. Mas você está colocando em prática também? O que você está aprendendo da palavra de Deus? Os princípios de Deus na sua vida? Ou você está só lendo por ler? Ou você está só meditando por meditar? Só memorizando por memorizar? Mas a prática não tem acontecido. A obediência não tem acontecido. Então que você possa meditar sobre isso. Paz do Senhor, irmã Adriana. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Que não basta só eu ler, não basta só eu memorizar, mas eu tenho que guardar dentro do meu coração para que ela frutifique em mim. E que eu obedeça e pratique essa palavra, não só ouça. Amém? E aí eu quero citar para você uma referência lá no Novo Testamento que faz a gente meditar sobre essa passagem. Que está em Mateus 7, do 24 ao 27. Onde o Senhor Jesus, ele cita sobre a sabedoria de construirmos a nossa vida espiritual e a nossa vida,
no geral, mas principalmente a espiritual, sobre uma base sólida, como a rocha. Então ele vai dizer nessa passagem sobre construir nossa vida sobre a rocha. Porque se nós construirmos a nossa vida sobre a rocha, pode vir as tempestades, pode vir os ventos, pode vir os terremotos, o mar agitado, e não vai cair essa casa, porque ela vai estar edificada sobre a rocha, aleluia. Então que você possa meditar sobre o que você está firmando a sua vida. É sobre a rocha inabalável que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, que é a sabedoria divina. Ou você está firmando a rocha, sua vida espiritual, a sua vida, no seu próprio entendimento. Que você possa meditar sobre isso, porque nós temos que firmar sobre a rocha. Porque pode vir o que acontecer, você não vai ser abalado. Você não vai ser abalada. Mas se estiver firmado no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças, ou em outras coisas, vai vir os ventos, vai vir o mar agitado, vai vir o terremoto e vai abalar esta casa. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Amém? Vamos continuar agora do versículo 6 ao 23. Amém? Vamos lá. Que vai dizer o seguinte: porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, entre os moços, um moço falta de juízo, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguiu o caminho da sua casa. No crepúsculo, ao findar do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astutas de coração. Esta estava alvoroçada e inquieta, não paravam em sua casa os seus pés. Agora por fora, depois pelas ruas, ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Descaradamente lhe disse: a carne de sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já descobri a minha cama, com coberta de tapeçaria, com colchas bordadas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu linho com a mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque meu marido não está em casa e foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saco de dinheiro e voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com elogios dos seus lábios. E ele logo a seguir, como um boi que vai para o matadouro, e como vai o inseto para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Somente até aqui, do 23, isso mesmo. Então vamos meditar sobre esses versículos. Então aqui apresenta uma história vivida que serve como um alerta para nós sobre os perigos das tentações e influências enganosas que podem atravessar o nosso caminho. Aqui vemos um jovem ingênuo, desprovido de discernimento, que depara-se com uma mulher sedutora e iníqua. Essa mulher, com suas artimanhas e encantos, exerce uma atração irresistível sobre ele, levando-o a cair numa armadilha mortal. O jovem é exemplo daqueles em que na sua ingenuidade, são facilmente levados por prazeres momentâneos e pela ilusão do pecado.
Essa passagem nos lembra que em nossa jornada espiritual precisamos constantemente exercitar e pedir ao Espírito Santo o discernimento para distinguir entre o que é verdadeiro, puro e virtuoso e o que é enganoso, pecaminoso e destrutivo. Aleluia. Então, assim como esse jovem precisava de discernimento e autodomínio para evitar a queda, nós também precisamos cultivar a sabedoria espiritual e vigilância. Então, ou seja, aqui essa parte, esses versículos, eles nos alertam sobre isso, para que nós venhamos ser vigilantes, para que nós venhamos usar a sabedoria espiritual para discernir e pedir ao Espírito Santo para que derrame sobre nós domínio próprio, para que derrame sobre nós discernimento espiritual, para que no nosso caminho, quando vier as tentações, que nós venhamos discernir o que é puro, o que é verdadeiro, do que é pecaminoso, do que desagrada a Deus, do que não vem de Deus. Então, que nós possamos ter essa sabedoria, que nós possamos pegar para a nossa vida. Porque nós estamos aí nesse mundo, sim, podemos passar tentações, podemos passar dificuldades, armadilhas do diabo, mas que nós possamos ter o domínio próprio, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, dá-nos o domínio próprio, dá-nos discernimento para que nós venhamos usar a sabedoria espiritual e discernir aquilo que é puro e agradável a Deus. E não pecaminoso, não ir pelo caminho pecaminoso, de um prazer momentâneo, que só vai ser prazeroso ali naquele momento, mas depois não. Então que nós possamos meditar sobre isso nessa manhã. E aí eu quero estar com você, 1 Coríntios, vou abrir para você, para me ler para você aqui. 1 Coríntios 10, 12 ao 13. Vamos lá. 1 Coríntios 10, do versículo 12 ao 13. O que está dizendo sobre isso para a nossa vida? 1 Coríntios 10, do 12 ao 13. Vai dizer assim, ó. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, né? Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então aqui está dizendo o seguinte, complementando esse versículo aqui, né? Esses versículos que nós lemos. Que Deus, Ele não vai permitir uma tentação que você não possa suportar. E que Ele também vai te dar o escape, vai te dar estratégia, vai te dar a sabedoria, o domínio próprio, o discernimento para você saber sair dessa tentação. Ele vai te dar um escape. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, que nos recorda que, embora enfrentamos tentações, Deus nos proporciona uma saída, um escape. Aleluia! Glória a Deus! Olha o quanto Deus é bom. Então podemos contar com a sua graça, com a sua ajuda para resistir às influências negativas, às influências satânicas, às tentações e manter o nosso compromisso com a santidade e justiça. Amém? Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã e ser edificada aí. Por mais que você esteja passando por tentações, ou vai passar, porque estamos propostos a isso nesse mundo. Mas que você possa entender que Deus, Ele não vai te dar uma tentação que você não vai conseguir suportar. E que Deus tem um escape no meio dessa tentação para a sua vida. Ele tem a ajuda, Ele tem um escape, como diz a palavra dele aqui. Amém? Vamos agora do versículo, os últimos versículos, na verdade, agora, né? Do 24 ao 27. Amém? Vamos ler agora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos,
e estais atento às minhas palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Caminhos de sepultura são a sua casa, que descem às câmaras da morte. Então vamos meditar agora sobre esses últimos versículos. Então aqui está falando sobre as consequências trágicas das escolhas do jovem, que ingênuo foi seduzido pela mulher. Eles ressoam como um lembrete de que nossas decisões, especialmente as decisões morais e espirituais, têm consequências profundas em nossa vida. E eu quero ler com você Gálatas 6, versículos 7 e 8, para a gente entender essa parte aqui, para a gente meditar ainda mais um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Gálatas. Gálatas 6, 7 e 8. 7 e 8. Vai dizer o seguinte. 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vou ler mais uma vez para você entender, porque está bem claro. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então vamos lá. O que tem a ver com esses últimos versículos de Provérbios 7? Tem muito a ver. Porque aqui está citando as consequências que o jovem teve por dar ouvidos, por cair na armadilha da mulher. E aqui mostra para a nossa vida que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E aí, complementando com Gálatas, que eu acabei de ler, ressalta que a lei espiritual da semeadura e da colheita, que é uma maneira de dizer que as ações têm consequências. Então, se nós semearmos satisfazer os desejos carnais e ceder às tentações, colheremos destruição espiritual. No entanto, se semearmos no Espírito, se escolhermos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, com os princípios de Deus, obedecendo, colheremos a vida eterna. Olha que profundo. E faz-nos meditar, né? Então isso está alinhado com os versículos 24 ao 27 de Provérbios 7. Onde Salomão nos adverte sobre as consequências das nossas escolhas, das escolhas erradas. E nos incentiva a ser vigilantes e sábios em nossas escolhas. Então eu quero que você medite sobre isso nessa manhã. Será que você tem escolhido? Será que você tem semeado na carne ou no Espírito? Será que você tem semeado, escolhido viver no Espírito ou na carne? Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Sobre tudo que foi falado nessa live. Da palavra de Deus, porque é a palavra dele. E todas as vezes que eu estou aqui lendo essa palavra, eu sou edificada também. E vejo que eu preciso melhorar na minha vida. Então que você possa analisar. Porque aqui está falando sobre isso. Ou seja, as minhas escolhas, as minhas decisões, principalmente espirituais e morais, vai ter as consequências. Eu vou colher daquilo. Então, se eu escolho a palavra de Deus, se eu escolho seguir os princípios da palavra de Deus, se eu escolho viver uma vida no Espírito,
Uma vida que eu fujo do pecado, que eu fujo da tentação, que eu procuro ter sabedoria para não cair na tentação, procuro ter o discernimento espiritual, eu vou colher a vida eterna, eu vou colher a vida eterna, a presença de Deus na minha vida. Mas se eu escolho semear nas vontades da carne, eu vou colher destruição, eu vou colher morte. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Sobre o que você tem edificado a sua casa. Sobre o que você tem edificado a sua vida espiritual, a sua vida como um todo, mas a espiritual principalmente. Você tem se abalado por qualquer coisa? Qualquer coisa que acontece na sua vida te abala? Emocionalmente, espiritualmente, como pessoa? Ou você está firmado na rocha? Que independente do que aconteça, você está firmado. Eu estou passando essa luta sim. Eu perdi isso aqui sim. Mas eu não vou me deixar abalar. Será? Porque muitas das vezes, eu falo porque, como pastora, como mentora, eu ajudo muitas mulheres. E já vi situações de mulheres que estavam buscando. Por uma situação que aconteceu, um levante do maligno, uma situação difícil, paralisaram. Não tenho ânimo para buscar a Deus. Não tenho ânimo para fazer nada. Não tenho ânimo. Por quê? Porque se deixou abalar pela situação. E não olhou com os olhos da fé. E não olhou com os olhos de, peraí, eu vou continuar firme porque eu estou firmada pela rocha. É na rocha que é Jesus que ele faz o impossível. Então essa situação para ele aqui. Mas eu perdi alguém. Mas eu perdi algo. Mas ele também pode te consolar. Ele também pode te fortalecer. Então que você possa meditar sobre isso, que foi falado aqui nessa manhã, sobre essas duas situações. Sobre guardar a palavra e os princípios de Deus no nosso coração, mas também praticar. Então será que você tem feito isso? Você tem guardado no íntimo? Você tem internizado dentro de você a palavra de Deus, os princípios de Deus, mas também tem colocado em prática? Tem procurado colocar em prática? Ou você tem só sido ouvinte da palavra e não praticante, e não obediente? Isso foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Segundo, a sua casa, a sua vida está sendo firmada na rocha, na palavra de Deus, nos princípios, ou não? Que você possa meditar sobre isso. E terceiro, onde você está semeando? Porque as escolhas que nós escolhemos moralmente, espiritualmente, nós vamos colher. Então, onde você está semeando? Você está semeando espiritual, no espírito. Aquilo que é puro, que é agradável, que é obediente ao Senhor, das palavras, da palavra dele. Ou você está semeando na carne? Nas vontades da carne. Naquilo que é pecaminoso, que vai trazer só destruição. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Porque aquilo que nós escolhermos, onde nós plantarmos, nós vamos colher aquilo. E se eu plantar no Espírito, aleluia. Se eu plantar seguindo a palavra de Deus, obedecendo, não só, eu vou meditar nesse versículo. Eu vou decorar esse versículo. Eu vou ouvir a palavra, mas é colocar em prática também. Então, se eu seguir isso aqui e colocar em prática, obedecer, eu vou estar semeando no Espírito. E eu vou colher a vida eterna. Eu vou colher a presença de Deus na minha vida. Agora, se eu andar na minha carne, se eu plantar somente na carne, eu vou colher destruição, morte espiritual. Então, que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Amém?
Porque eu sei que o Espírito Santo está falando conosco. Para que nós venhamos acordar. Para que nós venhamos acordar que essa vida é passageira. Que Jesus está voltando. E que nós temos que plantar e semear no Espírito. Nós temos que escolher obedecer a palavra de Deus. Que temos que colocar ela em prática. Que temos que semear no Espírito. Que temos que buscar discernimento e autodomínio, domínio próprio através do Espírito Santo para nós não cairmos na tentação, para nós continuarmos firmes, resistindo ao diabo, resistindo às tentações. Porque Deus, ele não vai te dar uma tentação que você não vai conseguir suportar. E ele vai te dar o escape, como foi falado na palavra dele aqui. Que ele permite a tentação, mas não a tentação que você não vai conseguir suportar. Mas ele também tem um escape. Aleluia! Ele também tem um escape para que você possa sair, para que você possa suportar. Olha o tanto que Deus é maravilhoso, que Deus é bom. Então que você possa meditar sobre tudo isso. Amém? Então é isso que eu queria passar nessa manhã. Que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. E eu sei que nós fomos edificados. Pelo menos eu fui edificada. Porque toda vez que eu leio a palavra, toda vez que eu medito sobre essa palavra, que eu deixo ela frutificar, ela toca na minha vida. E alinha ainda mais, porque eu quero ser cada vez mais obediente a essa palavra. Eu quero ser cada vez mais uma mulher que semeia no Espírito. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe vocês que assistiram a live. Amém? E que você possa ser edificada pela presença, pela palavra do Senhor. Compartilhe essa live com alguém. Amém? Que precisa. Amém? Ouvir também, ser edificada. E é isso. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Um domingo aí abençoado para você e sua família. Amém? E até amanhã, às 9h15 da manhã. Espero você aqui de novo, hein? Amém? Onde nós vamos estar continuando a meditar no livro de Provérbios. Amanhã nós vamos ler o capítulo 8. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe.